O auxílio-doença é um benefício temporário pago pelo INSS quando o segurado está incapacitado de trabalhar por um período e depois o segurado se recuperar e voltar para o trabalho. Mas será possível o segurado receber esse benefício por um tempo longo, ou até melhor, receber esse benefício a vida toda, como se fosse uma aposentadoria, o segurado ir realizando várias perícias e esse benefício sendo prorrogado e o segurado ficar a vida toda recebendo auxílio doença, mesmo sendo um benefício temporário? Será se isso é possível acontecer? Nesse vídeo eu vou estar falando aqui referente a esse assunto, que muitas pessoas que recebem o auxílio doença e têm medo, ficam um pouco apreensível, com medo que o benefício seja um dia o INSS venha, o segurado passar por perícia e o INSS venha cortar esse benefício, porque todo mundo sabe que o auxílio doença é um benefício temporário, mas será possível ficar recebendo esse benefício por um longo período, ou até mesmo, como eu acabei de falar, ficar recebendo esse benefício a vida toda como se fosse uma aposentadoria e realizando perícia e o INSS prorrogando o benefício e ficar recebendo esse benefício por um bom tempo? Será se isso é possível? Primeiro de que tudo, no INSS, quando você vai realizar uma perícia, então constatada ali a incapacidade para o trabalho, o perito constata que o segurado não tem condições de trabalhar, então normalmente concede o auxílio doença. Até porque eu já falei em diversos vídeos aqui que aposentadoria por invalidez, só no último caso que o INSS concede, mas é muito difícil mesmo o INSS conceder uma aposentadoria por invalidez. O benefício referente aí à incapacidade por trabalho que o INSS mais paga é o auxílio doença. O INSS não pode cessar, cortar um benefício, no caso um auxílio doença que eu estou falando aqui, enquanto o segurado não estiver completamente recuperado do seu problema de saúde para poder voltar para o mercado de trabalho. Ou se não for voltar, no caso, para a mesma atividade que o segurado fazia antes, mas se ele já estiver recuperado, no caso de conseguir fazer outra atividade, o INSS, se for cortar o benefício, tem que encaminhar para uma reabilitação, para esse segurado conseguir aprender outra atividade e quando já conseguir exercer outra atividade, o INSS cessa o benefício e o segurado vai realizar essa outra atividade que ele aprendeu e consegue fazer. Mas não pode cessar o benefício de forma alguma enquanto o segurado não estiver completamente recuperado do problema de saúde para voltar para o mercado de trabalho. Mas isso é na teoria, mas infelizmente na prática é bem diferente. Na prática acontece assim: você está com problema de saúde e não está podendo trabalhar. Então realiza a perícia no INSS, aí o perito ali concede ali 2, 3, 4, 5, 6 meses de benefício. Aí dá um prazo para o benefício ser encerrado. Quando está durante os últimos 15 dias ali para o benefício ser encerrado, aí o segurado não se recuperou, aí pede uma prorrogação do benefício, ou através do aplicativo Meu INSS, ou liga no número 135 e solicita para o benefício ser prorrogado. Aí é agendada uma perícia de prorrogação. Normalmente o que acontece nessa perícia de prorrogação, quando é a primeira, cai uma perícia chamada perícia conclusiva. Aí normalmente pode acontecer, como você não se recuperou ainda, você leva a documentação, aí normalmente o INSS prorroga esse benefício aí por mais alguns meses e tal. Aí quando dá um prazo também para esse benefício ser encerrado. Então quando está durante os últimos 15 dias ali e você não se recuperou, aí você pode pedir uma prorrogação de novo do benefício. Aí você pede a prorrogação de novo. Normalmente o que acontece nessa segunda prorrogação? Ou cai uma perícia, de novo cai a perícia conclusiva, ou já cai a perícia resolutiva. Às vezes quando a pessoa fala a conclusiva, a resolutiva, a pessoa às vezes que não tem não entende muito como que funciona e acha que a conclusiva, às vezes o INSS é mais fácil de cessar o benefício na conclusiva do que na resolutiva. E não é bem assim. É mais fácil o INSS
conceder o benefício para você continuar recebendo na conclusiva do que na resolutiva. Eu vou explicar por quê. Lógico, pode acontecer também de nessa conclusiva o benefício, o perito ali constatar que você já se recuperou, mesmo que infelizmente você não tenha se recuperado ainda, e acabar cortando o benefício. Como também infelizmente acontece na primeira perícia, às vezes, muito segurado vai realizar a primeira perícia e o pedido ali já é indeferido na primeira. Infelizmente isso acontece também. Mas referente à conclusiva e à resolutiva, normalmente eu falo assim, normalmente que é o que acontece. Normalmente o INSS cessa mais benefícios referente à conclusiva e à resolutiva. Na resolutiva tem mais benefícios, mais pedidos de prorrogação negados do que na conclusiva, porque a resolutiva normalmente ela cai quando você já tem realizado ali no mínimo ali umas duas conclusivas. Você pode realizar a conclusiva e em seguida já cair a resolutiva? Pode, mas a resolutiva, a perícia resolutiva, ela só cai quando você já realizou a perícia conclusiva. Por isso que eu falo que normalmente o que acontece na prática no INSS é que a perícia resolutiva tem mais pedidos negados do que a conclusiva. Então, quando você realiza ali uma, duas perícia conclusiva, é quando você vai pedir a prorrogação de novo, aí cai a resolutiva. A resolutiva é para decidir ali qual a sua situação. Se você vai ser encaminhado para uma reabilitação, que infelizmente, muitas das vezes isso não acontece, às vezes até casos para uma reabilitação, mas infelizmente a gente sabe como que é o sistema do INSS e infelizmente às vezes acaba negando o benefício. O perito ele também pode, no caso, te conceder, se for te conceder o benefício, te conceder 2 anos de benefício. Normalmente, eu não vou falar sempre, porque a pessoa pode realizar a perícia resolutiva e acontecer outra coisa, mas normalmente o que acontece na resolutiva, quando o perito vai te conceder o benefício para você continuar recebendo, ele te concede 2 anos de benefício. Lógico, isso não é simples assim de acontecer, isso é muito difícil de acontecer, porque ele só te concede esses 2 anos de benefício se você estiver com um problema de saúde bem grave ali, um problema de saúde que você não vai conseguir se recuperar, por exemplo, menos de 2 anos menos do que esses 2 anos que ele vai te conceder de benefício. Quando é um problema bem sério, problema grave ali, você tem a documentação ali, por exemplo, às vezes a pessoa vai realizar essa perícia resolutiva, acabou de realizar um procedimento cirúrgico, então não faz sentido o INSS cortar um benefício. Não vai cortar um benefício num caso desse. Você acabou de realizar um procedimento cirúrgico, às vezes está com alguns dias que realizou, aí o INSS acaba concedendo benefício mesmo na resolutiva para você continuar recebendo o benefício. Mas infelizmente muitas pessoas mesmo têm o benefício, o auxílio doença cortado nessa resolutiva. Por exemplo, às vezes a pessoa realizou um procedimento cirúrgico lá atrás, aí foi concedido o benefício, aí você chegou nessa resolutiva e às vezes você ainda precisa de alguns dias, alguns meses ali para acabar de se recuperar desse procedimento cirúrgico, está fazendo um tratamento e tal. Às vezes pode acontecer, infelizmente, o INSS, mesmo que você não tenha condições, não esteja 100% ainda para voltar para o trabalho, e pode acontecer que o INSS corte esse benefício. Mas pode acontecer também de te conceder esses 2 anos de auxílio doença. Como também se o perito entender, por exemplo, você tem uma documentação muito bem feita, os seus médicos te forneceu laudos, atestados, tem exames, constatando ali que você já fez alguns tratamentos, já recebe o auxílio doença há algum tempo, e fez alguns tratamentos, e não se recuperou, está com problema de saúde sério e tal. Então, pode acontecer também, como eu já falei aqui, é difícil isso acontecer, mas tem pessoas que acabam conseguindo a aposentadoria mesmo no INSS, a aposentadoria por invalidez nessa perícia resolutiva. Isso pode acontecer. Agora, aí eu vou ficar
5, 6, 7, 8 anos recebendo auxílio-doença, isso normalmente não acontece. Não é possível isso acontecer. Eu já falei aqui, é um benefício temporário? Às vezes a pessoa fica um bom tempo recebendo, sim, isso pode acontecer. Como eu estou falando aqui, dando exemplo, que na perícia resolutiva é possível conseguir 2 anos de benefício. E tem pessoas que realizar a resolutiva é concedido 2 anos de benefício, aí quando vai encerrar o prazo aí dos 2 anos, pede a prorrogação de novo e acaba conseguindo mais 2 anos de benefício. Isso é difícil acontecer? Infelizmente não é com todo mundo que acontece, mas é possível conseguir, é possível sim conseguir. Agora, eu vou ficar muito tempo recebendo auxílio-doença, isso infelizmente no INSS não é possível ficar muito tempo recebendo auxílio-doença, porque como eu já falei aqui, quando você já realizou algumas perícias no INSS, até um bom tempo você está recebendo auxílio-doença. Então, infelizmente, às vezes você vai realizar a perícia lá no INSS, infelizmente, muitas das vezes mesmo, você nem está recuperado ou até não está recuperado 100% e o INSS acaba cortando o benefício. Aí no caso, negou seu benefício, cortou o benefício, você pode procurar um advogado previdenciário e entrar com processo judicial. Aí na justiça o que pode acontecer? Seu advogado vai fazer o pedido ali, início do processo tal, através de sua documentação tal, vai dar início ao processo judicial. Aí no final do processo judicial o que pode acontecer? O juiz, na hora de da sentença do processo, ele pode te conceder a aposentadoria por invalidez, pode te conceder o auxílio-doença e, por exemplo, determinar um prazo, como lá no INSS acontece, que o benefício seja encerrado. Vou te conceder, por exemplo, 9 meses de auxílio-doença, vou conceder o tempo que você ficou aguardando o processo e mais 5 meses, ou o tempo que você ficou aguardando o processo, você vai receber e vai receber mais 5 meses de auxílio-doença, 1 ano, tal. Isso pode acontecer, ele determinar um prazo, o juiz determinar um prazo. Pode acontecer também o juiz determinar que você tem direito de receber o auxílio-doença e não determinar um prazo para o benefício ser encerrado. Isso pode acontecer. Agora, lá no INSS, isso não é possível acontecer. No INSS, quando você realiza uma perícia, como eu já falei aqui, o perito, no caso, quando ele vai te conceder o auxílio-doença, ele determina um prazo para o benefício ser encerrado. Você vai receber o benefício durante 2 meses, 3 meses. Aí, como eu já falei aqui, determina um prazo para o benefício ser encerrado. Aí, se você, quando estiver durante os últimos 15 dias, se você entender que você não se recuperou do problema de saúde ainda, e você pede a prorrogação do benefício. Agora, através de um processo judicial, o juiz ele pode te conceder o benefício, o auxílio-doença, e não determinar um prazo para o benefício ser encerrado. Aí, nesse caso, você vai receber o benefício até um dia, por exemplo, que você se achar que já se recuperou do problema de saúde e voltar para o trabalho, ou também até um dia que o INSS te convocar aí para uma revisão desse benefício, porque isso pode acontecer. Muitas pessoas que recebem benefício através de um processo judicial, às vezes, no caso aqui que eu estou dando aqui, um auxílio-doença, por exemplo, que o juiz determinou para você receber o benefício, mas não determinou um prazo para até quando você ia receber o benefício. Ou no caso, se o juiz te concedeu uma aposentadoria por invalidez. Então, tem pessoas que às vezes está recebendo benefício através de uma ação judicial e é convocado, quando já está recebendo benefício há um bom tempo, não tem um prazo para ser encerrado, então é convocado para passar por revisão desse benefício, que as pessoas conhecem aí como pente fino. Aí o INSS convoca você para passar por uma perícia no INSS, aí dependendo da avaliação do perito do INSS, ele pode conceder para você continuar recebendo o benefício ou infelizmente cortar o benefício. Aí você pode entrar com um processo judicial normal, de novo, através de um processo judicial, você pode conseguir reverter a situação e para o juiz determinar que o INSS determinar o INSS para continuar pagando o benefício que você já vinha recebendo, que o juiz tinha concedido para você através do processo judicial.
Infelizmente isso muito acontece. Você conseguiu um benefício através de um processo judicial. Aí o INSS, quando convoca essas pessoas para passar por revisão de benefício, infelizmente muitos são cortados, até porque, imagina aí, se você já passou perícia lá no INSS, o INSS cortou, você entrou com um processo judicial e conseguiu através de uma ação judicial, então, se o INSS te convocar, infelizmente, pode acontecer que o benefício seja cortado, até porque, como da primeira vez foi negado, e você conseguiu através de uma ação judicial, então dessa vez pode, infelizmente, acontecer de ser negado de novo, mas você pode voltar, entrar com um processo judicial de novo. Agora, para concluir o vídeo aqui, o auxílio-doença é possível receber esse benefício a vida toda? O auxílio-doença, isso não é possível, até mesmo a aposentadoria por invalidez, tem algumas pessoas que estão isentas de ser convocado por revisão de benefício, mas até a aposentadoria por invalidez não é possível receber esse benefício. Tem pessoas que recebem a vida toda, tem, mas não tem como ter uma certeza, eu vou receber esse benefício a vida toda, tal. Infelizmente não tem como ter essa certeza, até porque, como já falei aqui, o INSS convoca, todo ano convoca milhares de segurados para passar por revisão de benefício. Seja que recebe o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, essas pessoas, todo ano, muitos segurados convocado para passar por revisão de benefício. Se você recebe o benefício, não tem um prazo para ser encerrado, você pode um dia ser convocado para passar por revisão de benefício. Aquelas pessoas que não são convocadas para passar por revisão de benefício são aquelas pessoas que, por exemplo, que têm 60 anos de idade ou mais e recebem a aposentadoria por invalidez. Essas pessoas não são convocadas de forma alguma. Ou aquelas pessoas que têm 55 anos de idade e já recebe o benefício aí, aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. Essas pessoas também não são convocadas, ou aquelas pessoas também que recebem aí, no caso, o benefício e são portadoras do vírus HIV. Essas pessoas não podem ser convocadas para passar por revisão de benefício. Mas qualquer outra pessoa que não esteja nessa lista de dessas pessoas que eu falei, que recebe o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC-Loas, outras pessoas podem ser convocadas para passar por revisão do benefício. Infelizmente, isso é norma do INSS, então, infelizmente está na lei, então isso acontece. Mas isso não quer dizer que se você for convocado, se o benefício for cortado, você não pode recorrer da decisão. Você pode sim, e pode, por exemplo, se você conseguir o benefício através de uma ação judicial, tem grande chance de você entrar com a ação judicial de novo, se o INSS cortar o benefício e você conseguir receber o seu benefício. Infelizmente isso acontece, o INSS convoca as pessoas, infelizmente, lógico, convocou a pessoa, se a pessoa já se recuperou do problema de saúde, cortou o benefício, beleza, mas infelizmente o que acontece convoca muitas pessoas que têm direito de receber o benefício, de continuar recebendo o benefício, estão sem condições de trabalhar. Infelizmente, milhares de pessoas têm os seus benefícios cortados, então é obrigado a entrar com um processo judicial para reverter a situação. E graças a Deus, ainda tem a justiça que muitas pessoas que entram com processo judicial conseguem sim reverter a situação e comprovar a incapacidade para o trabalho através de um processo judicial e conseguem receber o seu benefício. Beleza? Espero que tenha conseguido entender referente a esse assunto, o auxílio-doença aí, que infelizmente não tem como receber esse benefício por um prazo. Eu recebi o auxílio-doença a vida toda. Infelizmente isso não acontece porque existe, mesmo que o benefício não tenha um prazo para ser encerrado, no caso da aposentadoria por invalidez também, que não tem um prazo para ser encerrado o benefício, tal, é um benefício permanente a aposentadoria por invalidez, mas mesmo assim tem essas convocações para passar por revisão do benefício. E tem umas pessoas, como eu já falei aqui, um grupo de pessoas que não pode passar por revisão do benefício, mas outras pessoas que não estão nesse grupo podem ser convocadas um dia para passar por revisão, e infelizmente pode ter o benefício negado, mas se for negado, como eu já falei aqui diversas vezes,
tem a justiça para entrar com processo judicial e, tendo a documentação comprovando a incapacidade para o trabalho, conseguir reverter a situação, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.